A paz do Senhor, meus amados pastores e professores da Escola Bíblica Dominical. Estamos aqui para aquela aula de instrução a todos vocês para o próximo estudo, No último domingo estudamos sobre sabedoria para vencer com honestidade. Foi uma bênção, eu acredito, em todas as nossas igrejas. E eu quero dar um aviso. A nossa próxima revista é essa aí, que está aparecendo aí na tela. Pescadores. Uma bênção. Essa revista foi escrita pelo pastor Gedeon Júnior. E nós estamos já naquela fase de edição da revista. E se você, amado pastor, quer esta revista, já coloca o seu nome, manda um zap para mim que eu vou relacionar, já está lá no grupo de pastores, e aí você pode estar efetuando aí o pagamento até o dia 11 de março, tá bom? É só colocar o seu nome, eu relaciono e aí eu envio para você a próxima revista, a 33ª, né? Essa aqui é a 32ª, e nós já estamos aí na 33ª, para a glória de Deus. Então está feito aí esse aviso. Os pescadores, melhor dizendo, está aí na tela. Muito bem, irmãos. Nós estamos aqui na página 55. Esse estudo, ele vai ser em duas partes, tá? O estudo 8 vai ser a parte 1. E o estudo 9 vai ser a parte 2. Então, sabedoria para viver em vigilância, parte 1. E no próximo domingo, sabedoria para viver em vigilância, parte 2. Então, esse estudo vai ser ministrado no próximo domingo, né? O último domingo, não, já vai ser em março, hein? Já vai ser em março, nós estamos no dia 24 de fevereiro, então nós já vamos estar em março. Primeiro domingo de março, aqui na igreja vai ser a Santa Ceia, mas nas congregações vai ser normalmente. Então, primeiro domingo de março vai ser a parte 1, e no segundo domingo de março vai ser a parte 2. Sabedoria para viver em vigilância. Muito bem. Se você observar em todas essas lições, desde a primeira lá, a primeira não, porque foi um resumo, um panorama sobre a questão do livro de Provérbios, né? Então, se você ter assim um pouquinho se você tiver um tempinho aí para você observar, desde o estudo 2, sabedoria para viver no casamento, parte 1, parte 2 e parte 3, o que está dizendo aqui, irmãos? É ter vigilância. Temos que ter vigilância no casamento. Vigilância para ser fiel ao cônjuge, vigilância em relação às artimanhas e arapucas e todos os pratos que o diabo coloca na vida do casal. É vigilância. Depois, sabedoria para a criação de filhos. Vigilância. Sabedoria para ter sucesso no trabalho. Vigilância. Sabedoria para a criação de filhos. Já falei. Sabedoria para ter sucesso no trabalho. Vigilância. Sabedoria para vencer com honestidade, que foi a última aula. Também entra aí de forma bem clara a questão da vigilância. Então hoje nós vamos falar a questão da vigilância no sentido das amizades. Nós temos que ter cuidado em relação às amizades. Quem são os seus amigos? Quem são os seus amigos? Você tem amigos? Pergunte isso para o seu aluno. Você tem amigos? Esses amigos, eles se comportam de qual forma? Qual o comportamento desses amigos? Até que ponto esta amizade é uma amizade sadia? É uma amizade boa?
é uma amizade proveitosa, edificante. Então são esses pontos que nós vamos falar no estudo de hoje. Vigilância no que diz respeito às amizades. E aí nós vamos para o texto áureo, que diz assim. Eu estou na página 55. O texto áureo está em Salmos 141, versículo 4, que diz assim: não permitas que o meu coração se volte para o mal. Quem está falando aqui é Davi. Davi é o salmista que escreveu o Salmo de número 141. E ele fala: não permitas que o meu coração se volte para o mal, nem que eu me envolva com práticas perversas com os malfeitores, que nunca participe dos seus banquetes. Então Davi liga palavras da boca e a prática do pecado com o desejo do coração. Então ele fala assim: Senhor, não permitas que eu me envolva com malfeitores, porque eu sei que vai dar problema. Eu sei que eu vou ter situações complicadas, eu sei que eu vou ter dificuldades, eu vou ter algum problema aí se eu me envolver com esse tipo de gente. E é verdade, nós vamos explicar isso no estudo. Verdade aplicada. É natural tomarmos a forma e nos parecermos com as pessoas que convivemos por muito tempo. Se você convive com uma pessoa há muito tempo, a tendência é até você falar igual essa pessoa. Igual você falar como esta pessoa, pela convivência. Você convive tanto e você começa a pegar algumas manias, porque você convive muito com esta pessoa. Tá certo? Às vezes até as características negativas se tornam comuns. A palavra de Deus nos exorta a sermos cautelosos na escolha de nossos companheiros. Escolha pessoas com características que você gostaria de desenvolver. Então, irmãos, é para ter amizade? É bom ter amizade? Então esteja ao lado de pessoas que, se você tiver de pegar algumas características, que sejam características boas. Porque se você pegar uma pessoa que pensa diferente de você no que diz respeito ao cristianismo, aos valores, à ética, a tudo isso que é de suma importância para a nossa vida, você vai pegar características negativas, porque você está convivendo muito com essas pessoas. Então vamos lá. Nós vamos falar sobre a questão de vigilância. Mas o que é vigiar? Quando você fala em vigilância, o que é que vem em sua mente? O dicionário Aurélio diz que vigiar significa observar atentamente, velar, estar de sentinela. Olha só, esse copo aqui é um copo de vidro, ele é um copo transparente e muitas das vezes eu já derramei esse copo aqui, estudando a Bíblia, aqui é o meu local de estudo. Olha só, muitas das vezes eu já derramei aqui, porque eu não vigiei. É uma coisa simples para você entender. Hoje em dia eu já não derrubo mais, porque eu já sei que ele está aqui. Eu sei que ele é um copo transparente, a água, né? Bem transparente. Então hoje eu já tenho um cuidado maior. Mas quando eu comprei esse copo no início e ficava estudando aqui, quantas vezes eu já derramei? Então eu parei até de colocar. Agora eu estou vendo aqui o copo, estou observando. Eu sei que ele está aqui, então existe uma vigilância. Então vigilar significa observar atentamente, velar, estar de sentinela. Então é como você estiver no trânsito, né? Você está no trânsito e está vigiando, irmãos. Você não dirige só para você, dirige também para os outros, né? E é carro que vem, bicicleta, e vem um cachorro, e vem um carro desgovernado ali, tem muitos alcoólatras dirigindo. Então eles começam a fazer algumas coisas que você tem que estar vigiando todo o tempo. Isso é vigiar. Então vigiar nós já sabemos o que é, nós temos o conceito do que é. Então, nesse estudo, nós iremos tratar sobre este assunto, vigilância.
O Senhor Jesus, quando foi orar no jardim de Getsêmani, ele disse aos discípulos: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então, nós temos que vigiar. Vigiar. A vigilância é de suma importância para as nossas vidas. Temos que ter muito cuidado naquilo que estamos fazendo, com o que estamos andando, o que estamos falando, onde estamos indo. Nessas questões, todo cuidado é pouco. E como eu disse, nós vamos falar nesse estudo sobre a questão da amizade. Não é bom que o homem esteja só. A Bíblia diz isso no início de todo o seu livro. Lá em Gênesis, quando Deus criou Adão, ele disse: não é bom que o homem esteja só. Farei uma companheira, farei uma adjuntora. Não é bom que o homem esteja só. Então você tem a sua esposa, você tem o seu marido. Agora, é proibido ter amizade? Não. Eu não vou ter amizade, irmãos, por questão de vigilância. Não convém, não pega bem, não é ético. Eu tenho amizade com uma mulher. A minha amiga, vou ligar para minha amiga. Isso não existe, irmãos. Eu vou ligar para minha amiga. Eu vou bater papo com uma mulher que é minha amiga. Não. Minha esposa tem as amigas dela. Eu costumo dizer que as amigas da minha esposa são amigas dela. Não são minhas amigas. Eu posso ter algum tipo de amizade com o marido da amiga da minha esposa. Mas eu não sou amigo das amigas da minha esposa. Agora, eu posso ter amizade? Claro que eu posso. Eu posso ter um amigo, de bater um papo, de ligar, de mandar um zap, de trocar uma ideia? Claro que eu posso. Qual o problema disso? Isso é bom, pastor Éder? É bom sim. Você tem um amigo, que você possa ligar, desabafar, chorar, contar seus problemas, suas dificuldades. Qual é o problema disso? Nenhum. Agora, eu tenho que saber quem são os meus amigos. Quem são os meus amigos? Eu tenho que saber. Olha o que Salomão fala no conselho. Cuidado com as amizades. Ele não está proibindo a amizade, não. Ele está falando assim, cuidado com as suas amizades. Não sejas companheiro do homem briguento, nem andes com colérico. Então você pode ter amigo? Pode. Agora, Salomão está dando conselho. Isso aqui é conselho, irmãos. Conselhos de Salomão. Ele está dando conselho. Você quer um conselho? Salomão fala, não sejas companheiro do homem briguento, nem andes com o colérico. Provérbios 22, 24. Existe, segundo a psicologia, 4 tipos de comportamento. Eu até coloquei aqui. Os temperamentos humanos são uma forma de classificar e compreender as características e padrões de comportamento das pessoas. Essa classificação, esses 4 comportamentos da psicologia, é baseada na teoria dos 4 temperamentos que remonta à Grécia Antiga e foi desenvolvida por Hipócrates. Hipócrates, considerado o pai da medicina. Segundo essa teoria, os temperamentos são divididos em 4 categorias principais: o colérico, o sanguíneo, o melancólico e o fleumático. Vamos relembrar aqui, o que é o sanguíneo? O sanguíneo, irmãos, é aquela pessoa extrovertida, é aquela pessoa otimista. A ideia que se tem é que o sanguíneo é aquele que é pronto para a guerra, pronto para a batalha. Não, o sanguíneo é uma pessoa extrovertida. O sanguíneo é uma pessoa otimista. Aí nós temos o melancólico. O melancólico é aquele homem, aquela mulher sensível, aquele que traz nostalgia e é muito detalhista. Isso é a pessoa que é melancólica. Aí nós temos o fleumático. O fleumático é o pacificador, é o amigável, é o alegre, é o sorridente. E aí nós temos uma outra classe, que é a classe do colérico.
esse tipo de pessoa, o colérico, aí é que nós vamos analisar aqui, segundo o conselho de Salomão. Salomão fala aqui nesse conselho de amizade. Ele fala: não tem amizade com homem briguento, nem com colérico. Eu estou na página 56, no parágrafo 1, 2, 3, 4, 5. No parágrafo 5º da página 56. Salomão fala aqui nesse conselho de amizade. Ele fala: não tenha amizade com o homem briguento, nem com colérico. Vamos analisar essas duas classes de pessoas. Briguento, não precisa nem dizer, né, irmão? Briguento, que é dado a brigas, que quebra boas relações, desavenças, inimizade, discórdia, desordem, confusão, rixa, bagunça, baderna, tumulto. Irmãos, do nada ele faz uma tempestade. Às vezes é uma coisinha besta, uma coisa boba, uma coisa sem sentido algum. Ele consegue transformar aquilo ali numa bagunça, numa desordem, numa zorra. Porque ele é assim. Ele é briguento, ele gosta de briga. Ele gosta de discutir, ele gosta de criar tumulto, ele gosta de criar confusão. Existem pessoas que são assim. O colérico é cheio de cólera, que possui desejo de vingança. Ele é irado. Ele não fica quieto, ele quer vingar, ele é vingativo. Segundo a psicologia, uma pessoa colérica é ainda rancorosa, que se apraz em vingar-se, que se compraz em fazer mal, em atormentar, desumano, que tem amor excessivo ao bem próprio, sem consideração aos interesses alheios. Os outros que se exploda, como diz os mais antigos, né? Os outros, meu irmão, estão nem aí. Eu quero é quebrar o pau, eu quero é criar bagunça, eu quero criar baderna. E, infelizmente, irmãos, tem muitos coléricos na igreja. Tem muitos coléricos no nosso meio. E aí nós temos que conviver com esse tipo de pessoa, porque eles são assim. Então tem um fleumático, tem um sanguíneo, tem um melancólico, mas também tem o colérico, aquele que gosta de briga, de bagunça, de baderna. O temperamento colérico, eu estou na página 57. O temperamento colérico é caracterizado por pessoas enérgicas, assertivas e determinadas. São indivíduos motivados com uma natureza de liderança e capacidade de tomar decisões rápidas. Esse é o colérico. Porém, o colérico pode ser impulsivo e paciente. Ou seja, não é que o colérico só tem, vamos dizer, fugiu a palavra aqui, defeitos, lembrei. Não é que o colérico só tem defeitos, ele tem as suas qualidades. Olha uma das qualidades aqui, ó. Ele tem natureza de liderança, capacidade de tomar decisões rápidas. Isso é uma qualidade. Só que ele tem a tendência de ser muito autoritário, dominante, e por conta disso, eles ficam com raiva facilmente. Sua natureza competitiva pode levá-los a serem insensíveis aos outros e a ignorar o lado emocional das situações. Então o que o Salomão está dizendo? Você quer ter tranquilidade? Você quer viver tranquilo, sem problema? Vive ao lado de pessoas boas. Não viva ao lado de pessoas coléricas, de pessoas briguentas, porque você vai ter problema. Você vai ter problema. Então analise bem e perceba aí, faça uma análise e ver se vale a pena andar com pessoas assim. Eu conheço uma pessoa tomar uma água aqui, né, irmãos? Irmão, eu estou de máscara porque vocês já sabem, né? Estou fazendo tratamento dentário, por isso eu estou de máscara. Não é Covid, não é dengue, não é gripe, nada. É só um tratamento dentário que vai se findar no mês de abril.
Em abril eu coloco os implantes e aí fica tudo certo e aí é vida que segue. Então, por esse motivo estou de máscara. Estou tomando uma aguinha aqui, já aproveito e já explico. Muito bem. Aí eu tenho um amigo, uma pessoa, né, bem próxima, que ele tinha um amigo, né, não era meu amigo, era amigo dessa pessoa, e eles estavam andando, caminhando e tal, aquela coisa toda, aqui na cidade do Gama. E por ser tão amigo dessa pessoa, ele começou a ter o jeito dessa pessoa, né? De andar como essa pessoa, de falar como essa pessoa. E até que um dia, esse amigo dele resolve fazer um assalto. Ele foi roubar um tênis. Um jovem passou com um tênis muito bonito, ele foi roubar esse tênis. Esse meu amigo estava do lado dele. E aí, por estar muito próximo, acaba entrando na pilha. E aí o amigo dele estava armado, deu um tiro nesse jovem. Quem é que passa na hora? A polícia. O tiro pegou na perna, a polícia chegou na hora, prendeu. E ele ficou ali 7 anos preso. Saiu um pouquinho antes, né? Ficou na condicional e tal, liberdade provisória, mas ficou preso. Porque a Bíblia diz, irmãos, que as más companhias corrompem os bons costumes. Menino bom. Mas as más companhias corrompeu os bons costumes dele. Isso está em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33. Então vamos lá, irmãos, eu tenho 2 filhos. Eu tenho uma filha de 7 anos chamada Eloá e eu tenho um filho de 12 anos chamado André. O André às vezes me pede para brincar na rua. Eu não deixo. Pai, eu posso brincar na rua com um menino ali? Não pode. Ah, mas eu quero jogar bola. Vamos lá pro campo lá, eu te levo. Vamos jogar lá no campo. Vamos bater bola lá no campo. Pego ele, levo ele no campo ali, ele fica jogando, chutando. Daqui um pouco entra outros amigos brincando. Mas eu tô ali vendo. Ah, você vai ficar do lado do seu filho a vida inteira? Não, eu sei que não. Mas enquanto eu puder proteger meu filho, eu vou proteger. Isso é proteção, pastor Éder? É, irmãos. Porque se você pega seu filho e coloca na rua, ele vai aprender o que lá na rua? O que ele vai aprender na rua? Então, se eu estivesse sendo um radical demais, eu nem sei, mas eu não deixo. Então, hoje em dia, eu glorifico a Deus que eu tive bons amigos na minha infância. Nós brincávamos de bola e fazia muita coisa. Eu tive bons amigos. Tanto é que até hoje somos amigos. Mas eles não eram uma má companhia, não corrompeu meus bons costumes. Hoje em dia, nós temos que ter muito cuidado com isso. Quem são os nossos amigos? Como é que é a nossa amizade? Em outras traduções, fala assim: as más conversações corrompem os bons costumes. E em outras traduções fala as más companhias. Companhias e conversações. Pessoa que fala demais. Ah, faz isso, eu fazia aquilo e tal. E eu faço aquilo. E a pessoa vai ouvindo. Quando vê, está fazendo aquilo que aquela pessoa está falando. Porque as más conversações corrompem os bons costumes. É claro que o contexto desse texto é no sentido de ficar em companhia daqueles que negam a ressurreição e que pode corromper o bom caráter de Cristo. Esse é o contexto desse texto. Paulo estava falando ali da igreja de Corinto, sobre a ressurreição do capítulo 15, e ele fala o seguinte: as pessoas que falam o contrário, sai fora deles. Porque as más companhias, as más conversações corrompem os bons costumes. Agora, podemos aplicar aqui? Podemos. Não deixe que seu relacionamento com incrédulos o afaste de Cristo. Isso é um ponto. Mas podemos aplicar também as 2 classes de pessoas citadas por Salomão. Podemos aplicar ao briguento, podemos aplicar ao colérico. Então, caiamos fora. Caiamos fora.
Vamos sair fora dessa gente. E aqui eu coloco, irmãos, podemos ser até uma pessoa bem intencionada em querer estar ao lado dessas pessoas. Mas esse tipo de amizade poderá te corromper. E daqui um pouco, sem que você perceba, estará com as mesmas ações do homem briguento e do colérico. Aí você me pergunta assim, Pastor Éder, e como é que eu vou evangelizar? Então quer dizer que eu não posso me aproximar do colérico, não posso me aproximar do briguento? Deve. Mas tem que ser seu amigo? Só se depois dele convertido. Antes não dá, irmãos, até porque a Bíblia diz, até coloquei aqui, em Atos, capítulo 10, versículo 34, o apóstolo Pedro falando, que Deus não faz acepção de pessoas. Então eu não vou evangelizar o fleumático, eu não vou evangelizar o melancólico, eu vou evangelizar o sanguíneo, mas o colérico não. O sanguíneo não. O colérico não. O briguento não. Porque está dizendo aqui que eu devo me afastar. Não, irmãos, não confunda as coisas. Estou falando no sentido da amizade. Se você ficar com muito tempo com o briguento, com o colérico, você vai começar a agir como ele. E se for ao contrário, pastor Éder, amém. Então glória a Deus, né? Agora, ele pode pegar os seus costumes, amém. Se pegar os seus costumes, tranquilo. Digamos, você está com a pessoa briguenta, a pessoa começa a falar de Jesus, de Bíblia, glória a Deus. É outra história. Agora, você tem que observar, está começando a falar como briguento, está começando a se comportar como briguento, está começando a ter ações como colérico, tem que ter muito cuidado. Agora, uma coisa importante aqui, irmãos, e se você for colérico? Botei aqui, uma pergunta, página 57. E se você, amado irmão ou amada irmã, és uma pessoa briguenta e colérica, o que fazer? Ore a Deus e peça a Ele que te mude, porque talvez esteja se sentindo tão só e ainda não percebeu que é devido ao seu comportamento. Então converse com seu aluno sobre isso. Às vezes está se sentindo só e não consegue entender que é devido ao seu comportamento. Mas Deus tem poder de mudar a sua vida. Esse proceder não condiz com a conduta de cristão. Lembre-se, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Né? Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Então nós somos novas criaturas. Se nós éramos pessoas briguentas, se nós éramos pessoas coléricas, há um Deus que pode nos abençoar. Aí depois você ler Colossenses 2, versículos do 6 ao 7, e Efésios capítulo 4, versículo 22 ao 27. Você pega e leia depois com atenção esses dois versículos. Agora, o que Salomão nos aconselha? Ande com sábios, irmãos. Ande com os sábios. Olha o que diz aqui o conselho. O que anda com sábios ficará o quê? Sábio. Se andar com colérico, se a pessoa fica colérica, se andar com briguento, a pessoa começa a ser briguenta, porque está vivendo pelo costume, por estar muito ali envolvido, então se andar com um sábio, a tendência é ficar sábio também. Então ande com pessoas sábias. O que anda com os sábios ficará sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. Então vamos lá. Então tem agora o sábio e tem agora o tolo. O primeiro grupo de pessoas era o colérico e o briguento. Agora nós temos aqui mais duas classes de pessoas, o tolo e o sábio.
Vamos analisar essas duas classes de pessoas. O tolo, que diz tolice, é um ingênuo, é o vaidoso, é o presunçoso, é o ridículo, é o infundado, que não faz sentido, é o disparatado. Agora, o sábio, irmãos, é que tem muita sabedoria, ele é sensato, ele é judicioso, com bom senso, ele é prudente, é ponderado, é refletido, que julga com acerto, ele é o precavido, ele é o providente. Então começa, poxa, o meu amigo é gente boa, ele é sábio, né? ele tem assim uma maneira de falar, uma maneira de agir, ele é uma pessoa sábia. Então é bom andar com pessoas assim. Agora, se você andar com tolo, olha só, o homem tolo, analisa agora esses dois grupos de pessoas, os sábios e os tolos, e compara as características mencionadas acima e veja com quem vale a pena andar. As características do homem tolo não são os xingamentos, são os conceitos que o dicionário Aurélio nos traz. É exatamente assim o homem tolo. Quais seriam as vantagens de andar ao lado de um homem que sempre vai agir sem pensar e te trazer problemas e dores de cabeça? Salomão responde: serás destruído. Você será destruído se você andar com pessoas desta forma. Se você andar com pessoas desta forma. Agora, andar com pessoas sábias e pessoas inteligentes, aí a vida é completamente diferente. Vamos dar um exemplo aqui de conselhos e andar com pessoas tolas e pessoas sábias. Você se lembra lá daquele episódio de Roboão, né? Está lá em 1 Reis, capítulo 12, do versículo 1 ao 24. Roboão tinha acabado de assumir o reino. E aí, seu pai Salomão havia colocado muitos impostos sobre o povo. O povo chega para Roboão e fala assim: tem como abaixar os impostos, rei Roboão? Porque o seu pai colocou um imposto muito alto. E Roboão falou assim: me dê 3 dias para eu pensar e a gente volta a conversar. Aí Roboão chega nos mais sábios, nos mais idosos, nos mais experientes, pessoas que já tinham vivido muito, pessoas que já tinham muita experiência na vida, já tinham apanhado muito na vida, então sabia muito bem o que falar e o que dizer. Aí falou para Roboão assim: você é um rapaz novo, então faça isso, que você vai ter esse povo em suas mãos. Abaixa um pouquinho o imposto, não tem problema nenhum. E você vai ganhar esse povo. Esse povo vai estar em suas mãos e vai ser muito melhor governar. Vai ser muito mais fácil governar o povo do seu lado do que contra você. E Roboão falou assim: tranquilo. Aí lá vai ouvir os tolos. Lá vai Roboão ouvir os jovens. Não é que todos os jovens são tolos, viu, irmãos? Tem muitos jovens aí com a sabedoria muito grande. Então, os jovens falaram assim: rapaz, que conversa fiada o quê, moço? Faz é aumentar. Bota pra moer, rapaz. Coloca um jugo maior do que o seu pai. Então ele tinha aí dois conselhos, dos sábios e dos tolos. Ele foi para onde, irmãos? Ele foi ouvir os tolos. E aí, o que aconteceu? Por conta disso, o reino é dividido. Roboão fica com 2 tribos, onde deu a tribo do sul, cuja capital era Jerusalém. Jerusalém? Sim, creio que sim. E aqui em cima ficou o reinado do norte, as 10 tribos restantes, o reino do norte, cuja capital era Samaria. Então, olha só o que aconteceu aí. E aí nós colocamos tudo isso aqui nesta página. Página 59. Então conte essa história para o seu aluno. Veja a diferença, irmãos, de um e de outro.
e você vai ser abençoado. E aí, por fim, nós vamos falar que nós não devemos confiar em nossos passos. Não devemos confiar em nossos passos. Nós temos que ter vigilância. Lembre-se que o estudo é sobre vigilância. Então eu tenho que ter vigilância para poder escolher minhas amizades. Eu vou escolher andar com quem? Não vou escolher andar com briguento, não vou escolher andar com colérico, eu não vou escolher andar com tolo, eu vou escolher andar com sábios. Agora, nesse ponto, é o seguinte, eu tenho que ter vigilância ao ponto de não confiar nos meus próprios passos. Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele é caminho de morte. Está lá em Provérbios capítulo 14, versículo 12. Todas as minhas ações são corretas, irmãos? Tudo que eu faço é correto? O caminho que eu estou seguindo é um caminho de bênção? É um caminho de vitória? Então eu tenho que perceber tudo isso. Confiar nos nossos passos é muito arriscado. Isto porque corremos o risco de pensarmos que o caminho pelo qual estamos andando são caminhos bons e certeiros. A pergunta que se faz é a seguinte: podemos chegar a confiar no nosso tino, na nossa intuição? Não. Não podemos, irmãos. Exceto se ele tenha sido moldado por um relacionamento com Deus. Aí você vai ler Provérbios capítulo 4, versículo 26 e 27. Então é assim. Os caminhos que eu estou trilhando são caminhos bons? Então eu tenho que parar, pensar, refletir, fazer essa pergunta e tentar respondê-la. Se a minha resposta for sim, segue o caminho. Se a sua resposta é não, então pare, reflita e recomece. Nesse versículo caminho faz supor um modo de viver longe da sabedoria divina. Nosso próprio senso de certo e errado, longe do Senhor, nem sempre é fidedigno. Para alguém que não teme ao Senhor, a vida talvez pareça ter sentido sem Ele, mas recebemos um guia perfeitamente fidedigno. A palavra de Deus dela, adquirimos sabedoria para andar pelo caminho certo. Então estamos falando daquele grupo de pessoas que fala assim: eu estou vivendo no meu caminho, eu faço o que eu quero. Não sei se os irmãos estão acompanhando a história daquele jogador de futebol, Daniel Alves. Que triste, irmãos, aquilo ali. O camarada entra numa boate, estupra uma garota e é condenado agora pela justiça espanhola. Saiu a sentença quinta-feira de 4 anos de prisão. A promotoria queria 9 anos, a acusação queria 12 anos e a defesa queria que ele fosse livre, né? Mas o tribunal, a juíza, colocou 4 anos. Então, assim, destruiu a vida de uma menina, destruiu a vida de uma garota, destruiu a sua própria vida, sua carreira de futebol, vergonha nacional, mundial, porque ele é um jogador internacional, por conta do caminho, que ele acha que o caminho dele foi correto naquele momento. Eu vou beber, eu vou entrar ali e vou fazer isso. Quantos que têm quebrado a cara, irmãos? Quantos que têm passado por momentos terríveis por pensar que o caminho que ele estava seguindo era um caminho correto, era um caminho certo. Quantos casamentos desfeitos, quantos adultérios, quantas coisas terríveis por pensar: não, eu estou fazendo aqui, eu vou por esse caminho. E, meu amigo, tenha vigilância, vigiai, porque senão a dor de cabeça é muito grande, é muito grande. Os caminhos da negligência, do mundanismo, da sensualidade, conforme o pecado, parecem retos para os que andam neles. Porém, os que enganam a si mesmo destroem a si mesmo.
Observe como é vã a alegria carnal e pecaminosa. Irmãos, isso é vã. Isso é vã. Quantas pessoas estão se suicidando? Pessoas infelizes, pessoas com depressão, pessoas no fundo do poço. Essa alegria carnal é vã. A alegria verdadeira é somente em Jesus Cristo. Somente em Jesus. Olha só, 2 versículos que Salomão coloca aqui. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Peça para o Senhor dirigir os seus passos. Ah, o cara, quero trilhar por aqui. Calma aí, irmãos. E se não for da vontade de Deus? E se for um caminho de morte? E se for um caminho para a sua destruição? Vamos colocar na mão de Deus. O segredo, na verdade, para não nos decepcionarmos nos nossos caminhos, é seguir o conselho do salmista, que está registrado em Salmos 37. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Aí sim você vai ter uma vida de vitória. E o nome do Senhor vai ser glorificado e exaltado. Então, irmãos, é isso essa lição. Vigilância no sentido da amizade. No próximo estudo, aí vamos falar aí sobre algumas outras questões de vigilância no que diz respeito a nós. A nós, né? Coisas minhas, coisas suas. Mas aqui não. Vamos ter amizade com quem um linguajar claro, irmãos, com quem presta. O que não presta, vamos orar para prestar. Vamos orar para servir a Deus. Vamos orar para que sejam homens e mulheres na presença de Deus. Isso cabe a mim, cabe a você estar orando. Então fale isso com a tua classe e deixe que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado. Conclusão. Diversas vezes durante o seu ministério, o Senhor Jesus Cristo falou sobre esta verdade. Muitas parábolas de Jesus tratam exatamente acerca da questão da vigilância espiritual. Uma dessas parábolas é a parábola dos 2 servos. Que tenhamos vigilância para vivermos bem diante de Deus. Então pega esse texto aqui, Mateus capítulo 24, versículo 41 ao 48, que é a parábola dos 2 servos, e você cita esta parábola aí na sua classe. Amém? E aí que Deus possa te abençoar no nome do Senhor Jesus. Que o nome do Senhor Jesus seja glorificado e exaltado. E vai ser uma bênção essa aula, irmãos. Vai ser uma bênção. O nome do Senhor vai ser exaltado no nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. E vamos finalizar aqui mais uma lição para a glória de Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, por esta palavra, por esse estudo, e que o teu nome seja glorificado e exaltado. Obrigado, fica conosco e nos abençoa, em nome de Jesus. Amém e amém. Meu amado irmão, meu amado pastor, um forte abraço, que Deus te abençoe, fique com Deus, boa aula e a paz do Senhor Jesus. Amém.